Eu queria começar aqui porque, assim, né? A gente já gravou com o Barça, já gravou com a Luísa. Mas lá no Barça a gente tava meio afoito, cara. A gente não falou muito da história dele. Falou pouco. Tava meio afoito. Mas também, assunto, né? Você começa a perguntar, tudo é em milhão? Tudo então, os números muito grandes. E, cara, ele é um cara ocupado. Eu não sei se ele queria ficar muito com a gente. Ele é um cara que tem muito a fazer. Ele tem muito a fazer, que é 1 milhão por dia, cara. Será que passou na cabeça dele e falou, puta, cara, tô gravando aqui, tô cara, perdendo tô ganhando 1 milhão por dia. Né? Então, não, assim, mas, cara, ele é um cara... Isso daí, sem sacanagem, tirando lá de dinheiro, eu nunca conheci alguém igual ele nesse sentido. Porque quando a gente terminou a gravação, acho que a gente foi pra sala do lado conversar, se eu não me engano. Foi. E aí ele tava contando uma história de um cara que viu ele no mercado e falou, pô, Barsi, eu tô aqui com dinheiro e tal. Quanto dinheiro? Eu tenho 10 milhões quase no mercado. 8 milhões, sei lá. Ele falou, no que você está investindo? Ele falou algumas ações, assim, e o Barsi achava horrível, assim, as ações que ele tinha falado. E ele não guardou pra ele falou, cara, é horrível. Ele não guardou, ele falou, porra, é horrível isso daí, meu. Nossa, meu. Os projetos, né? Nos projetos, vamos quebrar essas empresas, né, e tal. Os operadores, os corretores. Ele fala assim, né? Aí ele, não, vem no escritório pra gente conversar. Aí o cara foi no escritório, ele falou, e ele ficou horas conversando com o cara. E ele é assim, cara. O Barsi me recebeu quando eu não era o que eu represento hoje. Sim. A gente conversou várias vezes já, entendeu? Já ajudou um monte de gente. Então, o que você falou brincando, Sim. eu só acho legal mostrar que ele é um cara muito generoso. Muito, cara. De bastidor, não precisava. De bastidor, a gente montando o setup lá, e ele foi lá falar pra gente que... Quantos anos você tem? Ele falou 28. Pô, que idade ótima. Dá pra você chegar onde Vocês eu tô. Vão conseguir Vocês também. vão conseguir também, bilhão? É só fazer o que eu faço. Tipo, consistência, dia a dia, investe. Você consegue. Não, o cara é muito gente boa, brincando. É que eu, se ganhasse 1 milhão por dia, eu ia ficar, pô, meu, não vou gravar, não. Por isso que não vai ganhar. Tá bom? Então, assim, gente, queria que a gente começasse contando o pequeno Barsi, cara, pra gente ir construindo, assim, até o momento que ele vai começando a ter ali o primeiro emprego, depois entrando no mercado financeiro, entendendo um pouco o que desperta ele na estratégia de dividendos, primeiros cases. Quero que a gente vá meio que no passo a passo mesmo aqui, assim, da vida do A Barsi. gente podia começar talvez falando do livro, não? Do livro. Boa. Vamos falar do livro. Boa. É. Que a gente vai falar com tudo no base do livro. Aqui, né? Tudo na base do livro. E vocês sabem que o processo de escrever o livro foi meio que redescobrir a história do meu pai. Porque eu sabia, obviamente, a história dele, mas alguns pedaços. Eu não tinha muito claro na minha cabeça, assim, a ordem cronológica dos fatos e como começou e como o negócio foi se desenvolvendo, enfim. Porque a gente perdeu... Eu era muito criança quando perdi a minha avó, né? Enfim, sempre foi a vida toda meu pai e minha avó. Meu pai perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade, então não conheceu. Então ele sempre teve essa figura materna como a figura da família dele. Enfim, um ali, eu encarne os dois, né? Uhum. Então, foi um processo, foi 18 meses para escrever o livro, porque ele só falava de ações. E ele batia na tecla, não, mas eu não preciso contar a minha história pobre. Pô, um monte de gente aí que veio, né, que tem histórias parecidas com a minha, de família de imigrantes, que também eram do cortiço, que também eram muito humildes e prosperaram. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem saber como ganhar dinheiro. Eu falo, não, pai, não é sobre isso. As pessoas querem saber, sim, sobre a sua origem, né? Justamente por isso, pela identificação. Porque hoje, de fato, você fala, o Barsi, o bilionário com os dividendos, né? E as pessoas acabam meio que se sentindo repelidas pela essa questão da riqueza. Mas quando você, de fato, percebe, né, a origem de como tudo começou, eu acho que acende uma pontinha ali de você se identificar com a pessoa, né? E também uma esperança de que você possa também prosperar, né? Vindo muito de baixo e sem precisar passar por cima de ninguém. Você começa a ver que a transformação não foi simples, não foi algo tranquila, não foi uma moleza. Pô, tem hora no livro que ele fala que ele tinha 3 empregos, se eu não me engano. 3 né? empregos. Então, ele ia para casa praticamente para dormir ali 6 horinhas e dia seguinte começava o batente do zero de novo. Mas como que começou isso? Tipo, por exemplo, a origem, de onde que veio, de que país que veio, como que chegaram? Pequeno Barsi. Pequeno Barsi. Bom, tudo começa pela minha avó, né? Minha avó veio imigrante da Espanha com mais 10, 12 irmãos. Nem ela sabia ao certo quantos irmãos ela tinha, era uma penca de... Nessa época era tudo assim, né? Era tudo uma bagunça. fulano, Tinha filho. internet. Era meio confuso, E as famílias não vinham todas de uma vez, né? Elas vinham picado, né? Alguns foram para outras partes da Europa, outros para outras partes aqui da América Latina. Então a família foi se separando. Enfim, ela veio com 10 ou 12 irmãos para cá, veio muito pequena.
acabou conhecendo meu avô aqui, que era italiano, ela é espanhola, e meu avô, eles casaram, meu avô acabou falecendo quando ele tinha 1 ano de idade. Então é uma origem bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Foi lavadeira, vendia bala no cinema, e meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Muito bom. Ô, Luiz, deixa eu só te interromper aqui com uma história que tem no livro que eles foram colocados pra fora de casa. Tem um negócio assim Foram, pelo antes, bisavô. né? Exato. Não, mas ela ainda tá com o Barsi de 6 anos de idade. Hã? Você tá no Barsi de 6 anos Não, de mas idade. isso aí não foi antes. Isso foi antes. Foi quando o pai faleceu, Logo você que foi o, logo antes, que foi o meu antes disso. avô... 6 isso. anos de idade. Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou, olha, é o seguinte, neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então ele foi expulso de casa, né? Expulso assim, né? Minha avó, meio que ele aumentou o aluguel num preço que minha avó não poderia pagar, e ela teve que sair. E o único lugar que ela conseguiria pagar, sendo uma mãe solteira, que naquela época era um absurdo, enfim, uma mãe viúva, ela tinha que deixar o filho com outras mulheres também solteiras ou viúvas, enfim. E eles foram morar no Cortiço, um cortiço no Brás que chama Quintalon, que é um grande quintal, né? Carinhosamente apelidado de Quintalon. Então ele era uma criança largada, né? Vamos dizer assim, no meio de outras crianças largadas, enfim, que mães que precisavam ir à luta, né? Que precisavam colocar comida na mesa. Então ele desde muito cedo teve que ser o homem da casa, teve que ajudar a minha avó a prover para a família, enfim. Então começou a trabalhar desde cedo com tudo que ele via, né? Que ele via de oportunidade. Então ele começou como engraxate, depois foi vender bala no cinema, né? Passas, enfim, com a minha avó no cinema. E aí a minha avó começou a melhorar um pouquinho de vida quando ela abriu um ateliê de costura com uma comadre dela também do Cortiço, com outras mulheres, né? Antes disso, minha avó trabalhava numa charuteria. Então ela enrolava charutos, né? Caramba! Exatamente. Mas charuto não tem aquele negócio que enrola na perna? Não sei, sabia como funciona? Os cubanos, as mulheres enrolam na perna, assim, né? Nas Existe coxas. isso. Tem esse negócio, Não, eu sei que é um trabalho bastante manual, assim, tem um que trabalho apertar, bastante manual, braçal, enfim, ficava o dia inteiro enrolando lá os charutos. E aí ela começou a melhorar um pouquinho de vida com esse ateliê de costura. E aí foi aí onde meu pai também aprendeu o ofício, né, de costura. Enfim, então até hoje, ela tem até um vídeo que viralizou dele, ele mesmo costurando as próprias meias, as camisas que furam. Então é ele lá em casa que costura tudo até hoje, né? Não perdeu essa quesinho de alfaiate. Inclusive, uma curiosidade, não sei nem se está no livro. Quem também estagiou com ele nessa casa de costura da minha avó foi o Ronaldo Esper. Ah, é? O Ronaldo Esper também pregava as casinhas dos botões, enfim, nessa mesma casa. Cara, eu não tenho aptidão pra esse negócio, não. Tem que ter olhos de lince, né? E ele passa a linha ali na agulha como ninguém, viu? Que isso, Venho, mas o tá Barsi costura as roupas dele hoje ainda, assim? Costura. Que isso. Não o perdeu... Barsi Botava incrível, fogo, cara. comprava outro. Você. Você jogar no lixo? Comprava outro. Eu sou o Barsi, eu vou costurar, vou comprar roupa. Mas é por isso que vocês não estão preparados pra ser o Barsi. O Lucão ia parar de gravar isso daqui, né? Ia jogar tudo no lixo. Furou, fogo. Não ia... Mas você sabe que isso é muito curioso, né? Esse tipo de comportamento, né? Hoje ele tem tanto... Poxa, algumas pessoas veem isso como um comportamento sovino. E não é, porque assim, ele aprendeu assim. Ele só entende essa realidade. Então ele não mudou quem ele é, o comportamento, os hábitos dele, porque ele ascendeu de vida, né? Até porque ele sempre fala, né, que cultuar o patrimônio é você cultuar o ego. Então, ele não se importa com quanto o patrimônio dele tá valorizado no momento, né? Então, até antes das eleições, estava com 4,2 bi na carteira. Hoje já está em 3,6. Quer dizer, se ele fosse se importar com essas oscilações de mercado, estaria louco, né? Principalmente aqui no Ele Brasil. enxerga que é muito mais uma consequência do que um objetivo. Do que um objetivo, exatamente. E que o Barsi ele também tem um ponto de vista diferente também, não tem? Porque as pessoas olham muito pra isso. Ó, eu tenho 4,2, eu tenho 3,6. Todas as vezes que eu falei com o Barsi, já não sei quantos anos, é sempre quantas ações eu tenho. Não tanto para quantas ações eu tenho, quanto de dividendo eu ganho por ação. Então é uma lógica diferente, né? Não é a lógica do quanto vale meu patrimônio, é a lógica de quanto gera de caixa meu patrimônio, né? Não tem um negócio desse? Exatamente, é porque as metas, a quantidade de ações que você tem na carteira é algo que você consegue controlar. O preço das ações, não. Então a gente se preocupa com aquilo que nós podemos controlar, né? Que é as suas emoções, o seu comportamento.
E, obviamente, é uma escolha, né, assim, conservadora de ativos que você vai colocar na sua carteira. Afinal, você pretende ter muitas ações dessas poucas empresas por muito tempo. Então, você tem que ter um nível de acuracidade, de, não certeza, mas de confiabilidade no que você está fazendo muito alto. Eu vejo essas informações, você falou 4.2, 3.6, né? Era 4.2, caiu para 3.6. Isso é um prato cheio para jornalista que faz aquela matéria. Barsi perdeu 600 milhões de reais Nossa, cara. do fim do ano para cá. Ele não enxerga dessa forma. Se você parar para pensar, todo controlador de empresa da Bolsa teve uma oscilação negativa no patrimônio. Mas mesmo assim, ele está investindo com a filosofia de alimentar o seu bolso com parte do caixa do lucro gerado pela sua empresa. É simplesmente igual. Mas você quer um exemplo? A lista de bilionários da Forbes, por exemplo. Nossa. Quantos que não apareceram pela primeira vez por causa de IPO, por exemplo, e provavelmente na lista desse ano estarão de fora. De repente some, né? É aquele print rápido, né? Você tira o print, guarda, a lista Tira, muda muito. quadra, Posta, eu tenho esses posta prints e na minha qualquer- carteira também. Printa, Eu tenho uns prints assim também. Você fala, Eu não nossa, gosto de fica visual. bonito na foto. Mas e aí, tava lá o Barsi, aí ele começou a trabalhar, começou a evoluir. Isso. Como é que foi? Como é que foi indo E depois uma das disso? coisas inegociáveis na casa da minha avó era estudo. Ela falou, sim, você vai trabalhar, você vai me ajudar, mas estudar você não vai ser desses garotos que só vai ficar na rua e não vai ter futuro, né? Então, a única maneira de prosperar é através do estudo, o que ela mesma não teve, né? Então, ela sempre fazia questão de que ele estudasse, ela conseguiu um acordo, inclusive numa escola perto da charutaria, enquanto ela estava trabalhando nessa fábrica, um desconto, né, na mensalidade, enfim, algo que ela pudesse pagar, e aí ele, enfim, prestou lá um exame, foi muito bem, ele sempre foi um aluno muito aplicado, um cara muito dedicado, muito disciplinado nesse sentido, e ele conseguiu lá uma bolsa de X%, enfim, de um valor que ela conseguia pagar a mensalidade. Ele estudou em escola pública e depois foi para essa escola particular lá em Santana, enquanto ela trabalhava. E aí, enfim, os estudos foi onde ele se encontrou, principalmente na contabilidade. Mas Então- quando foi de estudos, era um estudo assim, estudar no colégio ou era estudar Isso, coisas em alguma coisa do específica? colégio, naquela época, né, ainda o curso técnico de contabilidade, ele meio que você já saía formado do ensino médio, meio que já pronto para uma profissão, né? Então, É que dava pra fazer o ensino médio e técnico isso, o junto, ensino né? médio e o Exatamente. técnico junto, exatamente. Inclusive, até 2015, isso até contava como uma graduação. Hoje não conta mais, né? Você precisa fazer a graduação em si. Então, enfim, ele já saiu como técnico em contabilidade. Imagina, gente, se a gente tem hoje pouquíssimas pessoas qualificadas no mercado, principalmente nessa área, imagina na época, década de 60, Nossa. enfim. Então, ele conseguiu empregos muito bons. Novo, né? Exatamente. Ele já saiu empregado do ensino médio. Foi no ensino médio, inclusive, que ele conheceu a primeira esposa dele. E já muito jovem casou e teve 4 filhos. Então, o início da vida adulta. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade. Depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também, né? E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor, então ele estudava e, enfim, ajudava os outros alunos que não iam tão bem, né? Enfim, em recuperação, enfim. E aí ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando, né, que ele tinha já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com o emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, ele falou, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do Estado. Porque eu já vou depender do Estado no futuro, né? Por conta da aposentadoria, eu não posso fazer isso, então eu preciso encontrar um caminho. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela Pois época é, mas- nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de Já cabeça, era? porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88.
Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo, Meu Deus. ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época, tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. E ele sempre fazia as contas, falava, pô, isso aqui não bate, isso aqui não é bom. Eu não me sinto confortável em entregar o meu dinheiro, o dinheiro do meu futuro, para um gestor que eu nem sei, nem tenho a visibilidade do que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Então, ele começou a estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O mercado Ibovespa, né? começou anterior a isso, né? Ele estava na Corbélia ainda, que fala no Isso. livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali Final da década de 60. Então, naquele determinado momento, um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto. Por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido. E aí ele teve esse clique e falou, bom, eu vou... Quantos anos, mais ou menos, ali? Ele tinha perto de 30 anos. Mais ou menos a idade que eu tenho seja, hoje, entre tem 28 gente- e 29 anos. Tem gente ansiosa porque ainda não atingiu um patamar financeiro antes dos 30 e ele começou aos 30 a investir em ações. Né? Começou E aos você 30. deu o exemplo hoje, inclusive na live de manhã, que era investir dos 19 aos 26 ali. E a galera que tinha mais de 26, na hora que você falou isso, o pessoal não entendeu muito bem a lógica, começou a se desesperar. O cara falou assim, putz, ferrou, eu tenho 32. Não, olha a lógica que eu falei, Tá ligado? Gilo. Você tem duas pessoas. Uma, ela começa a investir desde cedo. Ela começa a investir desde os 19 anos e investe até os 26 anos de idade. Ela investe R$2.000 por mês. Uma outra pessoa não investe nada nessa idade porque está só curtindo a vida. Aí essa pessoa que está só curtindo a vida, quando bate os 26 anos completos, ela fala assim, putz, eu preciso começar a guardar grana. E aí ela investe dos 26 anos até os 65 anos de idade, R$2.000 por mês. Aquela pessoa que começou a investir dos 19 aos 26, ela fala assim, putz, eu não vou mais investir. E não investe mais nada, nunca mais, até os 65 anos de idade. Com rendimento de 10% ao ano. Uma investiu dos 19 aos 26, 8 anos investindo. A outra dos 26 aos 65, 40 anos investindo. Quem vai ter mais dinheiro? Você pensa, naturalmente, você pensa que é a pessoa que aportou aí por mais 40 tempo. anos. Sim. Né? Mas no final das contas, a pessoa que aportou por 40 anos, ela vai ter mais ou menos 900 e poucos mil reais. A pessoa que investiu durante 8 anos e depois não mexeu mais e deixou rendendo, essa pessoa vai ter mais de R$1 milhão. Então é muito importante começar cedo. O tempo, né? O O tempo. Então assim, tem gente que está ouvindo o podcast agora e isso daqui mostra o seguinte, mostra que o Barsi é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20, ele começou a trabalhar, mas não investir. A mãe dele não criou uma poupança pra ele, já tem dinheiro investido Isso, há tanto então tempo. assim, claro que começar cedo ajuda muito. Então quando você tiver um filho, você tá vendo aqui, pô, faça isso desde cedo. Mas se você tá no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. O que você precisa é estudar, ter disciplina, ter conhecimento para você tomar boas decisões e depois manter essa capacidade de reinvestir que o Barsi fez e faz até hoje, né? Exatamente. Então E dá pra ver que é aproveitar que possível. dos 30 aos 40 anos, geralmente é o momento que você está na vida adulta, você para com alguns supérfluos, né? Alguns, né? Alguns. No generalidade. Alguns. É bom não generalizar. É. Mas em que você tende a atingir ali o pico de carreira, né? Um pico de salário que você vai receber durante a vida Tem um adulta. ponto no livro que eu acho muito legal, e isso a gente ouve do Barsi com uma certa frequência, que é o fato de que ele não começou a investir para ficar rico. Ele fala isso algumas vezes no livro. Ele sempre pensou em não voltar a ser pobre. Isso diz muito, Essa se é você cabeça parar muito para boa. pensar, porque quando você toma uma decisão pensando em ficar rico rápido, é uma decisão diferente da que você tomaria eventualmente buscando
uma solidez, uma previsibilidade, uma perenidade nos seus É verdade. investimentos. Então, desde cedo, isso a gente vê até os dias de hoje. Ele não está atrás daquela ação que vai dar a porrada. Ele não quer saber disso. Ele compra aquela ação que reúne alguns fatores, algumas características que se encaixam justamente nesse modus operandi dele, que é ter a segurança do principal e ter um rendimento através de dividendos ao longo do tempo. Ele não quer que esse fluxo se interrompa. Por quê? E é curioso, né? A gente fala do Barsi hoje com 83 anos, continua investindo para o longo prazo. Longo prazo.